A pandemia de Covid-19 tem provocado uma crise económica um pouco por todo o mundo, visto que, com o confinamento e a suspensão de várias atividades, a economia dos países e das empresas tem sofrido. Os meios de comunicação também não escapam a estes problemas financeiros. Vários jornais, rádios ou ainda canais televisivos despediram ou reduziram os custos. É o caso de Vrai TV, a televisão da verdade, criada pelo fotógrafo português Daniel Alfarella, que está em grandes dificuldades. Problemas que já estavam presentes devido à falta de patrocinadores, mas que foram acentuados pela pandemia de Covid-19. Connosco está então Daniel Alfarella. Primeira pergunta: como é que surgiu este projeto que começou por ser uma rádio e agora acabou por ser um canal televisivo que é visível tanto na internet, no site internet, como nas redes sociais? Olá, Marco. Pois, efetivamente, portanto, este canal, a ideia surgiu de uma experiência da FM, da Rádio FM, que eu tive durante 2 anos. Isto ainda em Portugal, em Beja. Depois, entretanto, vim para a França, estou aqui há 12 anos. E no ano passado houve uma altura em que eu tive algumas entrevistas para a RFI, contigo, aliás, para a Rádio Alfa e para uma rádio web que se chama Dinamic, e que eu agradeci sinceramente o facto de me terem convidado, porque a rádio era qualquer coisa, o bichinho ficou-me. E então, como é óbvio, portanto, era para mim importante. Acabámos por fazer uma emissão, acabei por apresentar uma emissão nessa rádio, mas diferenças de visão e de algumas problemáticas fizeram que a ideia era mudar de rádio com esta emissão, e depois, ao cabo, com a equipa dissemos que era melhor mesmo fazer um órgão de comunicação social, e o ponto de base mesmo deste órgão de comunicação social era o facto de que grande parte da comunicação social no mundo está ligado à economia, à política e mesmo à religião, e nós o que tentámos fazer foi um órgão de comunicação social completamente livre, começando por a rádio, sendo que a ideia foi sempre também de fazer em seguida um canal de televisão que é passível que é visto ao francês, desculpa, que entra aqui. Portanto, que é possível ver então as emissões que são ao vivo nas redes sociais, Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais a que estamos habituados. O Red TV é então uma televisão que foi criada. Como é que se cria justamente uma televisão deste tipo? Quais são os meios que se necessita? Olha, Marco, portanto, é preciso uma grande dose de coragem, e eu penso que se eu soubesse o que era necessário quando comecei este sonho, eu penso que não o tinha feito. O que é necessário? Em termos técnicos, é necessário câmaras, é necessário pessoas que apresentem, é preciso um local, é preciso técnica, computadores, ecrãs, e tudo o que é necessário para que as imagens cheguem depois até ao internauta. É necessário ter serviços outros que depois, entretanto, dividem para todas as redes sociais o sinal, e que elas possam ser vistas no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitch, em todas as redes sociais. Há 7 sítios, e também o site, portanto, vrai.tv, que emite em direto. Portanto, de uma forma muito simples. Há aqui 1000 € por mês e mesmo mais de custos fixos, sendo que a grande parte é mesmo o estúdio, que é na região de Paris, muito caro para ter um estúdio, alugar um espaço. Quando se inicia uma aventura destas, é os fundos próprios que se utiliza no início?
No meu caso foi. Há projetos que partem do princípio que vão pedir ajudas ao governo, a associações. Há projetos que partem num ponto de vista muito comercial. A ideia aqui foi começar um projeto, ver se ele dava, se não dava, se as pessoas estavam receptivas ou não ao tipo de conteúdo também que apresentámos, que era muito, muito artístico, propostas artísticas descobertas, concertos, peças de teatro e etc. A primeira fase, portanto, o projeto existe desde abril de 2019. Na primeira parte do projeto e até julho de 2019 correu muito, muito bem. A audiência estava lá e depois a ideia foi continuar, portanto, recomeçar em setembro para a nova temporada. E depois, em setembro, foi muito, muito complicado, mas durante todo este período, e mesmo até hoje, aliás, são os fundos próprios que estão em jogo e que eu meti ao serviço deste órgão de comunicação social. Depois o objetivo era então tentar encontrar patrocinadores. O que é que impediu, por enquanto, de ver patrocinadores patrocinarem a televisão? Ora, são duas razões, duas, aliás, três, mesmo muito concretas. Em setembro, como eu te estava a dizer, Marco, nós íamos começar a temporada. Houve um grande problema que foi o facto de nós perdermos o espaço. Portanto, a pessoa que nos alugava o espaço disse-nos que precisava de recuperar este espaço. Tivemos que procurar um outro espaço, um outro estúdio, que nos levou até dezembro, onde começámos então as emissões em formato televisivo. Depois, em dezembro, começaram as grandes greves, como sabes, que impactaram muito, muito também as empresas, o movimento. Era muito complicado para os animadores de chegarem ao estúdio e os convidados igualmente. E as greves duraram 1 mês e meio, quase 2. E quando nós estávamos a começar a levantar-nos a dizer, ok, vamos lá, passou o pior, entramos numa época de confinamento, de crise sanitária, e então aí foi muito complicado. Ora bem, isto, tendo em conta que a ideia era, aliás, haviam 4 contratos de promoção, de publicidade, que estavam já em lice de serem assinados, não podemos honrá-los, e portanto, como não havia emissões ao início, foi muito complicado. Portanto, em dezembro eram as greves, era muito complicado também, e depois com a pandemia, com o Covid, foi muito, muito complicado. Quer dizer, acabámos por nunca conseguir apanhar o comboio de uma forma de fazer publicidade que as pessoas estavam muito receptivas, os empresários estavam muito receptivos na altura. Qual é neste momento a situação? Ora bem, a situação é muito complicada. Hoje nós estamos numa situação de pré-fecho. Nós vamos decidir, ora bem, foi o que eu disse aos internautas que nos seguem, que nós temos uma comunidade que está muito próxima de nós. E eu estava a dizer, hoje, se nós fizéssemos uma ponte e uma comparação entre o Verré e o mundo da medicina, neste momento nós estamos em coma. O que quer dizer que, portanto, estamos muito próximo de desligar as máquinas e pode haver um milagre que se passe. Se houver esse milagre, nós continuamos, voltamos. Aliás, há uma emissão que estava prevista sobre Portugal, sobre a comunidade portuguesa e a comunidade lusófona em França, que provavelmente, se acabarmos, como é óbvio, não vai poder existir. De que fundos, sensivelmente, precisaria a empresa para continuar e sobreviver? Ora bem, hoje a ideia é salvar salvar Verré, é salvar este canal, é salvar o que está feito, continuar a promover os artistas. E hoje a ideia não é, eu não ganho rigorosamente nada com o projeto, antes pelo contrário, sou eu que invisto completamente tudo. Para o projeto continuar, é necessário, se falarmos num mês, para cobrir as despesas com o aluguer, os serviços que pagamos para a emissão e etc. São 1000 euros mensais, perdão, e portanto 12.000 euros os custos de funcionamento atuais do média são 12.000 euros ao ano. Esta é uma crise global. O Estado poderia talvez fazer um pouco mais para projetos independentes e não só, porque vê-se que qualquer meio de comunicação tem tido problemas e precisa de ajudas, precisa para não despedir, por exemplo, pessoas. Era necessário então uma ajuda, por exemplo, do Estado até para projetos independentes?
Olha, Marco, eu acho que é muito complicado. Eu não tive, neste projeto, não tive rigorosamente ajuda nenhuma, da parte do Estado. Ora bem, de uma parte de um lado muito humano, como é óbvio, poder-te-ia dizer que o Estado podia ajudar, como é óbvio, é muito complicado. Eu penso que é muito complicado hoje para o Estado. A crise é tão grande que é muito complicado que um projeto que é pequeno, porque o projeto é pequeno, mesmo se as pessoas estão com o projeto e, aliás, há uma forma de financiamento que é o financiamento participativo e as pessoas participam também, portanto, mas é muito complicado que o Estado chegue a todos os projetos. Este projeto é visto de uma forma jurídica como um projeto pessoal. Ora bem, é muito complicado chegar a um projeto pessoal, mesmo se ele está enquadrado juridicamente num estatuto, mas é um projeto um pouco à parte. E é um projeto que não teve, eu não posso comparar com um ano anterior e o Estado francês está a fazer as ajudas em relação ao ano anterior. Quais são as perdas que nós tivemos em relação ao ano anterior? O projeto não tem essa idade que me permite fazer a ponte entre o ano passado e este ano. Portanto, isto passou assim um bocado nas malhas. Há sempre uma maneira de não ficar dentro, mesmo se há pessoas que encontram sempre maneiras de ficar dentro, mas neste caso foi muito complicado. Podia, Marco, como é óbvio, depois eu sempre tentei fazer as coisas por mim, com os meus meios e com as minhas posses. Tem funcionado, mas estes três assuntos, estes três elementos de que te falei, a perda do espaço, as greves horríveis e o Covid, meteram-me a mim pessoalmente numa situação económica que é muito complicada, porque eu sou independente, não é? Eu sou fotógrafo e realizador independente, não dependo de nenhuma empresa, portanto, o chômage partiel não sei o que é. Daniel, quando se viu esta pandemia a chegar, muitos pensaram que ia ser apenas uma crise sanitária e que ia ser, sobretudo, a nível de saúde. Vê-se que, com tantos meses de confinamento, com empresas ainda fechadas, porque quando vemos o lado mais artístico também, visto que é fotógrafo, esse lado mais artístico, os teatros, etc., que não abriram, alguns não abriram, ou têm muitas dificuldades em cativar pessoas, porque há a máscara obrigatória, há o gel hidroalcoólico. Quando têm estas restrições todas, há um impacto que é talvez superior em termos financeiros a apenas ser uma pandemia ligada à saúde. A pandemia neste momento ainda está lá, esta ainda está aqui, nós vivemos todos com ela e isto é ao nível global. E há uma outra pandemia, efetivamente, é o lado económico, e espero que este lado económico não traga uma grande crise social. Nós estamos todos preocupados com isto, pode acontecer, estão a acontecer, que seja nos órgãos de comunicação social ou mesmo noutras empresas, há despedimentos em massa, porque as empresas fecham, porque não podem ter tanta mão de obra. Portanto, toda esta massa de pessoas que se encontram, nós temos o caso dos Estados Unidos, onde a crise é enorme e a segurança social não é tão boa como em França, o sistema é diferente. Nós vamos passar um mau bocado, os países da Europa vão passar um mau bocado e há repercussões enormes a nível económico, certo? Há grandes grupos financeiros, há grandes empresas que fecharam, que não conseguiram passar. Estou a pensar, por exemplo, numa marca de sapatos que fechou, que estava muito implantada no território e que fechou, uma marca de móveis enorme que fazia concorrência aos suecos, justamente, e que fechou igualmente. Isto para não citar marcas, e não falamos das pequenas empresas que têm restaurantes, lojas muito pequeninas. A economia está feita para ser circular, ou seja, nós ganhamos para pagar. E para sobreviver, para ganhar e para pagar. Quando nós deixamos de ganhar e continuamos a pagar, foi o caso de Verré, porque não houve uma paragem nos alugueres, por exemplo, nos serviços, não houve ninguém que disse, nós percebemos perfeitamente a situação é complicada, portanto vamos parar isso. Não, continuou a ocorrer, foi isso que provocou, aliás, esta hecatombe no média. E nos outros é igual, nós vemos canais de televisão e de rádio que têm anos de experiência, que têm centenas de pessoas
a despedir centenas de pessoas, por vezes até por mensagem, só, olha, estás despedido. E, portanto, nós chegamos a isto, estamos assim num delírio económico e espero que não cheguemos a um delírio social. Daniel, se o projeto fechar ou for suspenso temporariamente, é uma desilusão ou não? Enorme, Marco, enorme, claro, porque, ora bem, há 1 ano e meio que eu dedico uma grande parte da minha vida, para não dizer quase totalmente, a este projeto. A ideia deste projeto é de estar o mais próximo do cidadão possível, de representar o cidadão o mais possível e de não estar à mercê de potências políticas, económicas ou religiosas. A ideia é mostrar os valores, a ideia é os valores que as pessoas têm individualmente ou as empresas, porque há muita gente a fazer muito boa coisa. A ideia é essa, portanto, é um sonho, como é óbvio, portanto, a nível pessoal é muito complicado e depois não é só a nível pessoal, é ao nível da equipa. A equipa que trabalhou para o projeto, a equipa que está reunida, que está com força. Estamos a falar de mais ou menos 20 pessoas que andam à volta do projeto e que, como é óbvio, se o projeto acaba, portanto, acaba este grupo também de pessoas que trabalham de forma gratuita. Nós não ganhamos rigorosamente nada, a ideia é mesmo promover os artistas, é falar de problemáticas de problemas da sociedade, como foi o confinamento, como foi o Covid, e de conseguir manter este lado são e muito humano. Por vezes nós vemos os médias que falam muito dos problemas existentes, andamos todos ansiosos, não sei o quê. A ideia de Verré é essa mesmo, é podermos respirar, termos um momento onde vemos uma emissão de música, onde vemos uma emissão onde as pessoas participam, porque colocam questões aos artistas e aos convidados, portanto há uma interação enorme e de ver isto tudo acabar é muito triste e ter a sensação de que estamos a morrer na praia, porque nesta fase nós estamos num ponto de viragem que pode ser a continuação ou então a morte. E infelizmente a morte, o Covid matou muita coisa e vai matar Verré se não existir aqui um milagre, se o coração não começar aqui a bater. Se olharmos para o outro lado também da sua carreira, a parte de fotógrafo, realizador, artista, qual é o ponto da situação? Como é que foi, entre aspas, esta retoma depois do desconfinamento? Ela é muito lenta e progressiva, mas lenta, portanto, as pessoas começam a virar-se para a comunicação, para as fotografias, muito sinceramente, porque a minha atividade principal é a fotografia. As pessoas não estão com cabeça, os particulares não estão com cabeça para fazer fotografias de recordações. Nós estamos muito amochados psicologicamente com esta história do Covid, muito preocupados se há uma segunda vaga, se não há esta segunda vaga. Portanto, a nível dos particulares está muito complicado. Os eventos foram anulados em grande parte, estão a começar agora a ser, mas há pessoas que os casamentos, os concertos foram adiados, os casamentos daqui a 1 ano, 2 anos, às vezes. Portanto, é complicado e ao nível das empresas, as empresas estão muito preocupadas com a situação económica, não todas, como é óbvio, há empresas, e nós vemos isto, que há empresas que ganharam muito dinheiro com esta crise que nós viemos de passar, mas o que é verdade, e portanto é isso, ao nível da fotografia, como os fundos são iguais, os dois são a mesma coisa, portanto eu estou em dificuldades muito complicadas e vai indo devagar, mas temos que meter na caixa o que nos falta e o grande problema é conseguir estar de pé, conseguir ficar de pé com todo este passivo económico, pessoal, mesmo ao nível do mental. É muito complicado de levantar os punhos, ir à guerra, ir combater, e é isso que temos que fazer, porque senão morremos. Ora bem, entre Verré
e eu prefiro que seja que não se safe. Porque se eu não estiver cá vai ser complicado, mas é pena que isto aconteça e eu passo por grandes dificuldades relativas ao Covid, às greves, como é óbvio, mas ao Covid sobretudo, e este tempo de confinamento onde não ganhamos 1 euro. Muito obrigado, Daniel Alfarella, fotógrafo português e criador do canal televisivo Verré TV. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, Marco.